COP30 terminou com um texto final que evitou um roteiro para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Os críticos falam num acordo vazio e num fracasso moral. Países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos opuseram-se abertamente a qualquer meta para a redução das emissões de dióxido de carbono. Um dia antes do fecho do evento, a União Europeia ameaçou de não subscrever o texto final, que tinha de ser aprovado por consenso por quase 200 países. O Bloco dos 27 acabou por não ver outra opção senão apoiar o documento, mas sublinhou que faltou ambição. A ausência dos Estados Unidos criou um vazio político e financeiro. Segundo os especialistas, a resistência dos países produtores de petróleo era demasiado grande para que um roteiro para a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis fosse bem sucedido. A Cimeira de Belém, no Brasil, aconteceu 10 anos após o histórico Acordo de Paris. Nessa altura, os líderes mundiais comprometeram-se a tomar medidas reais contra o aquecimento global. Ministra, muito obrigado por conversar mais uma vez com a ONU News. Gostaria de perguntar qual é a avaliação da senhora sobre os resultados alcançados aqui na COP30. Portugal está muito contente de termos chegado a um acordo. Foi uma COP difícil, foi um acordo difícil, mas ainda bem que chegamos. A União Europeia teve uma posição de que queria mais ambição na redução das emissões e no phasing out dos combustíveis fósseis, mas mesmo assim conseguimos incluir várias frases e referências a esta ambição e à questão do gap para 1,5 graus que foi acordado em Paris e, portanto, tivemos uma contribuição para aumentar a ambição do acordo que vamos agora aprovar. Portugal teve sempre uma posição muito aberta a um acordo e trabalhámos sempre no sentido de construir pontes e conseguir esse acordo. E acho que fomos instrumentais no evoluir da posição europeia, de modo a que se chegasse hoje e fosse possível, porque aqui tem que ser por unanimidade, e que fosse possível estarmos a celebrar este acordo. É um acordo bom, tem ambição nas emissões e também tem uma parte muito importante do financiamento à adaptação, que é o que os Estados, os países em desenvolvimento estavam a pedir, e isso também a União Europeia concordou o triplicar do financiamento para a adaptação até 2035. E como a senhora avalia a participação de Portugal em geral na conferência, outros anúncios importantes que aconteceram aqui na COP30? Foi uma COP muito boa para Portugal, tivemos um pavilhão muito frequentado, com cerca de 47 eventos, muita gente visitou o nosso pavilhão, um pavilhão bonito, desenhado por dois arquitetos famosíssimos, Souto Moura e Álvaro Siza, e fechou com chave de ouro com o acordo, com conseguir este acordo. Seria muito triste se depois de tanto trabalho não tivéssemos conseguido este acordo. Felizmente conseguimos, sentimos que tivemos um papel importante em conseguir o acordo e, portanto, vamos daqui com o sentimento de que com missão cumprida. Muito obrigado, ministro. Olha, já está confirmado. As eleições presidenciais vão ser no dia 18 de janeiro. Não me podes esquecer. Eu não sei se vou estar em Portugal nesse dia. Tu já não estás recenseado em Paris? Com a nova morada no cartão de cidadão, é possível que eu vote cá. Isso vê-se na net, no instante. Está aqui. www.recenseamento.pt. É só preencher com o número do cartão de cidadão e a minha data de nascimento. Basta poderes confirmar isso tudo no consulado, já que voto lá.
Ainda bem que viemos antes do dia 18 de novembro, senão já não dá para mudar os cadernos eleitorais. Podes crer. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, a língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. No Universal encontra todos os produtos para este Natal. A sua ceia está recheada com bacalhau, leitão e os nossos queijos e chouriço português. Celebre em família com o Universal. Universal deseja-lhe votos de festas felizes. Bolo rei, bolo escangalhado, broas castelares, lampreia, troncos e na pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Os especialistas somos nós. Encomende quanto antes. A pastelaria Nossa Senhora do Rosário deseja-lhe umas santas festas. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. O especial da semana: queijo topo de São Jorge, 24,99 o quilo. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos.
senhores, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente António Moreira o facto de nos receber nesta tão bela casa aqui em Montreal. Agradecer-vos também a todos que aqui estão para ouvir o balanço final da visita do Secretário-Geral do Partido Socialista, o Dr. José Luís Carneiro, ao Canadá. A primeira vez, porque hoje estamos aqui a celebrar história, isto é para contar aos netos, porque é a primeira vez que um Secretário-Geral do Partido Socialista visita o Canadá. Um secretário-geral, não o Dr. José Luís Carneiro, que já esteve cá anteriormente. Os meios de comunicação social que aqui estão para ouvir o balanço que aqui vamos fazer, e a todos vocês que se interessaram por também vir, não só estar com o Sr. Secretário-Geral, como também ouvir aquilo e a mensagem que temos para transmitir. Eu não vou naturalmente falar muito, porque vou deixar para que o Sr. Secretário-Geral vos fale, mas quero dizer que estamos perante um homem que se interessa pelas comunidades. E interessa-se pelas comunidades de tal maneira que é Secretário-Geral mais ou menos há 5 meses e uma média de uma vez por mês já visitou uma comunidade portuguesa no estrangeiro, o que é significativo e revela o interesse que ele tem pelas comunidades. Esperamos que seja Primeiro-Ministro em breve e que finalmente em Portugal olhem para nós de outra maneira, e tenho a certeza absoluta que com este simples exemplo, 5 meses, 5 visitas, que vamos ter um Primeiro-Ministro que olha para as comunidades não como portugueses de segunda, mas sim como portugueses de primeira. Ora, estou em companhia do Sr. Vítor Silva, que em parte organizou esta vinda do ex-secretário de Estado das Comunidades, é também o candidato para Primeiro-Ministro, suponho eu, mas é também o secretário-geral do PS. Sr. Vítor, o senhor, enquanto responsável do PS, enquanto coordenador fora do Círculo da Europa, o que é que acha desta vinda a Montreal? Acha que é importante esta passagem? Foi muito importante, correu muito bem, não só em Montreal como em Toronto, foi muito bom, fomos muito bem recebidos e ficamos com a clara sensação que as pessoas querem que José Luís Carneiro seja o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Deixe-me dizer-lhe que esta é a primeira de muitas visitas que nós vamos fazer pelo mundo, não só aqui na América, como na Ásia, como na África e na Austrália. Nós vamos correr o mundo todo para mostrar às comunidades, a 1,5 milhões de portugueses, que nós somos a melhor alternativa. E deixe-me já dizer-lhe também, aproveitar para desejar um bom Natal a todos aqueles que nos veem e um feliz ano novo. Eu sei que está com muita pressa, boa viagem, foi um gosto tê-lo novo por aqui, espero que goste sempre de voltar. Muito obrigado, é um gosto falar sempre para a vossa televisão, muito obrigado. Santas festas. Muito obrigado. Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui convosco, estive cá há relativamente pouco tempo. E no Canadá temos sempre um acolhimento verdadeiramente extraordinário. A comunidade é sempre muito calorosa, é sempre muito receptiva à nossa vinda aqui, e eu acho que isso é algo que nos enche de satisfação e também de orgulho por podermos contar com uma comunidade que é tão presente e tão vibrante. Eu quero agradecer também o acolhimento e a hospitalidade tão generosa ao Sr. Presidente aqui da Associação, o Sr. António Moreira, que nos acolhe aqui mais uma vez, e queria apenas dizer uma coisa muito breve, porque eu acho que é importante que o Secretário-Geral possa também agora fazer essencialmente o balanço desta nossa visita de 3 dias, mas muito intensa. Esta visita aqui tem um grande significado, não apenas para nós, Partido Socialista, mas tem um grande significado também para aquilo que é o futuro da nossa ação junto das comunidades portuguesas. É um significado, é a confirmação de um percurso que se fez com um secretário-geral de um partido, com um líder partidário, que faz aquilo que nenhum outro líder partidário fez. Tem 5 meses como secretário-geral de um partido e nestes 5 meses, como disse muito bem o Vítor, já fez 5 deslocações ao estrangeiro, apenas 5 deslocações ao estrangeiro, e em todas elas viu as nossas comunidades. Isto é algo de novo na política portuguesa. E destas 5 viagens, 3 foram exclusivamente com programas dedicados às comunidades portuguesas. Quando estivemos em Paris, quando estivemos na Suíça, em 3 cantões, e agora aqui também no Canadá. E o que é novo também? O Partido Socialista criou
por iniciativa do secretário-geral do Partido Socialista, um departamento de comunidades portuguesas, o que também é uma coisa nova na vida política portuguesa, porque nenhum outro partido tem um departamento de comunidades, o que significa que vai dar um dinamismo muito maior na relação, não apenas entre o partido, mas também entre o partido e Portugal e as nossas comunidades, e isto é algo que muda. Quando, às vezes, as pessoas desconfiam dos políticos, mas quando os políticos se deslocam às comunidades é para as ouvir, para ouvir o que nos têm a dizer e para que nós possamos transformar em ação política aquilo que são as necessidades das pessoas. E este caminho que já se vem consolidando tem provas concretas daquilo que já foi sendo feito. Quando estivemos em Paris, surgiram iniciativas no âmbito dos atrasos da atribuição da nacionalidade aos jovens e adultos portugueses que pediram a nacionalidade portuguesa porque há grandes demoras na Conservatória dos Registros Centrais. E nós agimos nesse domínio para chamar a atenção que não é aceitável haver essas demoras nos portugueses que têm que esperar pela sua nacionalidade. E depois, também, a nível das questões de consulares, a nível da educação, quando estivemos na Suíça também tivemos outras ações e agora também teremos aqui uma ação que haverá algumas questões que vão ter concretização política que nós também levamos aqui dos nossos encontros com as comunidades portuguesas. Saíram questões relacionadas também com a discriminação dos portugueses residentes no estrangeiro no acesso aos apoios para os incêndios, que é uma questão também bastante importante. Vão sair brevemente questões relacionadas com o ensino e também com a ligação entre Portugal e a diáspora científica e daqui também do Canadá veremos questões relacionadas também com as questões consulares e também com as questões do ensino. Portanto, inaugura-se uma nova era na política portuguesa por causa de um secretário-geral de um partido político, de um líder partidário, que tem paixão pelas comunidades portuguesas, que considera as comunidades portuguesas como uma prioridade política da mesma maneira que considera as outras políticas a nível nacional que são importantes para a nossa vida coletiva. Mas nós não podemos parar a nossa vida coletiva da existência de comunidades muito importantes, muito influentes e que têm o coração em Portugal e que não querem, acima de tudo, ser esquecidas. E é por isso que nós estamos aqui, não há eleições no horizonte, há apenas uma vontade determinada de fazer o reconhecimento da importância das nossas comunidades portuguesas no estrangeiro. E, portanto, é neste contexto que nós aqui estamos, honrando os nossos compromissos com os nossos compatriotas residentes no estrangeiro, para vos dizermos que não esquecemos as nossas comunidades. E há um outro aspecto de natureza partidária, e com isto termino, que eu acho que é muito importante. O Partido Socialista agora não tem deputados eleitos pelos círculos da imigração na Assembleia da República, mas eu posso assegurar-vos com toda a certeza que nunca como agora as nossas comunidades vão ser tão bem defendidas na Assembleia da República como vão ser agora, como já estão a ser e como vão continuar a ser. E por isso queria também fazer-vos um apelo para que nos ajudassem numa tarefa que nós queremos levar a bom termo, que é o facto de precisarmos de ter a força das nossas comunidades através da criação de núcleos, para que as pessoas nos possam dizer o que é que na sua região, aqui em Montreal, em Toronto, noutras zonas do Canadá onde vamos lançar também núcleos, para que nos possam dizer como é que os nossos compatriotas se sentem aí, quais são as suas necessidades. Queremos ser a voz das comunidades e por isso nomeámos nomeou o secretário-geral do Partido Socialista alguém que é o coordenador do Partido Socialista para o círculo de fora da Europa e que é do Canadá, o que é, obviamente, uma vantagem para todos os nossos compatriotas que vivem aqui em todo este vasto território do Canadá, para que a sua voz seja ouvida. Vamos lançar vários núcleos. Eu agradeço também às pessoas que têm essa disponibilidade para nos ajudar e que querem fazer parte desta aventura para
que o Partido Socialista se afirme, permitindo assim que sejam as nossas comunidades que façam ouvir a sua voz. E, portanto, agradeço-vos a vossa presença, da comunicação social, dos amigos que aqui estão, toda a vossa atenção para connosco. Eu, antes de mais, quero agradecer a presença aqui do secretário-geral do PS, do Dr. Paulo Pisco também, que nós já conhecemos há alguns anos. Eles, inclusive o Sr. Secretário-Geral já foi Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas noutra vida, eu continuo a ser Conselheiro das Comunidades Portuguesas na mesma vida, mas é com muito orgulho quando nós recebemos estas visitas. Eu já falei disto, ainda foi muito recentemente, quando cá teve o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que é importante no nosso relacionamento com Portugal, fortalece aquilo que nós acreditamos ser o nosso país e fortalece a nossa, como é que eu vou dizer isto, a nossa paixão, a nossa grande orgulho, o amor à pátria. Nós saímos daqui sempre com um bocadinho mais cheinhos, e pá, hoje sou mais português do que ontem, a gente fica sempre assim um bocadinho, e acho que isto é importante nesse sentido, e acho que falaram muito bem. Só fazer aqui um pequeno chega àquilo que o Dr. Paulo Pisco estava a dizer, não há eleições no horizonte, mas até há eleições no horizonte, é uma apresentação daqui. Cerca de. Não há aqui candidatos, não há aqui candidatos, já são cerca daqui é o candidato. Mas são cerca daqui a 2 meses, por isso elas também serão importantes para os portugueses no estrangeiro. Aliás, uma das coisas que vai acontecer, e que nunca aconteceu, aliás, nas nossas comunidades portuguesas, e que temos de estar atentos a uma segunda volta, que é muito provável, e é uma coisa que nunca aconteceu nas nossas comunidades portuguesas, porque a única vez que aconteceu na democracia nós ainda não podíamos votar para as presidenciais das nossas comunidades, hoje já o podemos fazer. E acho que é importante esta mobilização das pessoas, para elas acreditarem e terem que se deslocar, porque estas eleições presidenciais são efetivamente presenciais, nós temos que deslocar fisicamente ao consulado para poder votar, e a motivação extra que trazem quando vêm acolher as pessoas e vêm estar com elas é também para isto, para se deslocarem, façam esse esforço de deslocar ao consulado. Vão ter de deslocar na primeira volta, vão ter de deslocar na segunda volta, mas acho que é importante fazê-lo, porque é importante para a democracia do nosso país, e quanto mais força nós tivermos, em especial para um Conselheiro das Comunidades Portuguesas, também dá mais força depois a mim ir a Lisboa falar destas coisas, né? Que quando eu vejo que a minha comunidade votou, sei lá, vamos dizer números bestiais, mas votou 20% ou 25%, chego a Lisboa com o peitinho mais cheio um bocadinho, que é para dizer, espera aí, a minha comunidade vota, vamos lá ajudar a minha comunidade a votar, e acho que isto é importante. E em especial nas eleições presidenciais, porque sabemos as dificuldades que às vezes de deslocar-se a um consulado, por vezes são muitos quilómetros, e em especial em países grandes como o Canadá, onde os quilómetros não se medem às dezenas, nem às centenas, mas às vezes aos milhares, e isso complica por vezes estas situações, mas acho que é importante fazê-lo nesse sentido. Cada vez que se deslocam, como eu disse muito bem, cada vez que se deslocam, e agora aqui, uma parte, quando eu vejo este trabalho que é feito pelos partidos políticos em Portugal, tem o seu mérito. Eu dou muito mérito a isto, porque acho que os partidos políticos em Portugal, qualquer um que seja, tem que estar perto das pessoas, perto das bases, perto daquilo que são as comunidades portuguesas. As nossas comunidades mudam muito, e ter nomeado uma pessoa como o Vítor, se vocês quiserem, eu depois dou-vos o número de telefone do Vítor, podem chateá-lo. Como ele me chateou a mim recentemente, agora permite isto, porque é uma pessoa que é boa neste sentido, que é perto das pessoas, que acredita efetivamente que as pessoas é que fazem a força das comunidades. E isto aliás, o Vítor o Paulo Pisco também, e o Dr. José Luís Carneiro também são estas 3 pessoas, são isso, que acreditam muito que as pessoas é que fazem a força das comunidades. E por isso dou os meus parabéns por esta visita, espero que tenham tido o sucesso que desejavam nesta visita, tanto aqui como em Toronto, onde puderam ver também uma força muito solidária da nossa comunidade, onde estiveram ontem na gala do Centro Magellan, que nós conhecemos aqui também, que nós até temos alguma inveja de não ter uma coisa assim parecida na nossa comunidade. Efetivamente também gostávamos de ter coisas assim, não temos, às vezes por causa de números, às vezes é por causa de dinheiro simplesmente, mas às vezes ficamos muito orgulhosos de ver compatriotas nossos em outras cidades terem o sucesso que têm. Então, muito obrigado por esta visita, espero que tenham tido o sucesso que desejam, e um bom sucesso também para o futuro. Muito obrigado. Ora, em boa companhia do Conselheiro das Comunidades, Daniel Loureiro. Daniel, uma visita simpática do ex-secretário de Estado das Comunidades, um homem que conhece, por sua vez, o povo, e as suas preocupações estão sempre lá. O que é que percebeste nesta vinda a Montreal, porque estiveste sempre presente? Sim, eu estive presente com ele porque acho que é importante, a cada vez que vem aqui uma figura política do nosso Estado,
é importante estar o conselheiro das comunidades portuguesas, porque é importante também poder dialogar com ele. Eu prefiro fazer assim do que estar necessariamente sentado numa reunião 1 hora com ele a falar. Eu prefiro estar com ele todo dia e conversando com ele ao longo do dia, daquilo que também que a minha comunidade vai transmitindo, e ele é bom para isso, porque ele consegue, é perto das pessoas, transmite às pessoas isso, ele sempre o fez, e acho que isso faz parte das pessoas, quer dizer, as pessoas não se inventam, se elas são perto delas, são perto das pessoas, gostam das pessoas, isso não se inventa, por isso é bom. Há um ponto importante, Daniel, que percebemos bem, há aqui uma certa diferença em termos de pensar do Dr. José Luís Carneiro, que não alinha na razão de termos um voto eletrónico. E tu és a favor, os conselheiros são a favor. Como é que se vai resolver este problema? Este problema resolve-se com experiências. Eu acho que ele também falou disso, falou de não abrir aquela porta caso que pode ser perigosa. Eu entendo o que ele diz, entendo porque eu percebo que ele foi Ministro da Administração Interna e viu os perigos que isto pode ter. Eu percebo as reticências que ele tem. No entanto, acho que há aqui progresso que nós podemos fazer e, por exemplo, o caso do teste, até para a própria eleição do Conselho das Comunidades, acho que nós temos de ter cuidado. Eu acredito naquilo que ele diz, por exemplo, a questão do voto para Presidente da República, pode ali haver um problema, mas acho que mesmo assim, acho que nós, com a evolução da tecnologia, com a forma como nós avançamos, acho que há métodos e haverá certamente métodos seguros de se conseguir isto. E o que nós pedimos como Conselho das Comunidades é exatamente isto, fazemos a experiência, fazemos um teste e olhamos para este teste e as coisas boas e as coisas más, e depois este medo que ele referiu-se de se abrir uma porta e ter esse receio, ali já alinho um bocadinho menos, no sentido, acho que os testes têm que ser feitos, têm que se experimentar as coisas para se poder averiguar se efetivamente há riscos, qual é que é o tamanho do risco e se vale a pena ou não continuar. E se for preciso fechar a porta, fecha-se a porta. Há que se assumir também esse pensamento político ou essa razão e dizer assim, isto não dá para nós, é muito perigoso porque acontece isto e aquilo, fecha-se a porta e acabou-se. Como se fez, aliás, no último teste, porque nós fizemos um teste em 2005 eletrónico, o voto eletrónico, e nunca mais fez nada com aquilo, por isso estamos há 20 anos com a porta fechada. Acho que não há necessidade alguma de ter medo de abrir uma porta ou fechar a porta, mas isto, pronto, haverá conversas certamente posterior entre ele e eu sobre estas situações e que aquilo que nós pretendemos também para o voto eletrónico. Nesta andança, tu observaste o que é a preocupação concretamente das pessoas enquanto ouvir o homem que ele está de passagem, mas isto é somar pontos, será que é abrir a porta para as presidenciais e apoiar o candidato socialista? Não acho que seja isso, acho que há aqui um trabalho pensado e mais profundo. Isto é uma análise muito pessoal, acho que há aqui um trabalho que o PS deixou de fazer talvez nos últimos anos. É um trabalho muito profundo, de ir às bases, de visitar as comunidades, de tentar criar núcleos. Acho que isso tudo é importante, porque isso aproxima o partido das comunidades e aproxima o partido daquilo que são a realidade das comunidades hoje. Porque se nós formos a ver, o Partido Socialista sempre foi um partido nas comunidades, sempre teve votação nas comunidades desde que eu me lembro, e isso faz com que, perdendo isso, perdeu-se esse espaço para o partido ter essa proximidade com as comunidades portuguesas e criando este espaço, fazendo estas visitas, aquilo que o Partido Socialista pretende é estar perto desta base, estar perto das pessoas, para poder depois ser fornecida informação e para poder exercer o seu papel e sentir que está a exercer um papel para as comunidades e depois, quem sabe, ter votos. Obviamente que é o objetivo final deles, é serem eleitos, terem eleitos para poder continuar a exercer esse papel perto das comunidades, e acho que isso é um bom ponto de partida. Estas visitas assim às comunidades que ele está a fazer é um bom ponto de partida, para o Partido Socialista fazer isto, porque nota-se efetivamente essa vontade de estar perto e vir aqui a Montreal, porque por vezes Montreal é sempre por vezes somos um bocadinho esquecidos, porque há comunidades que são maiores no Canadá, como no caso de Toronto, e há comunidades que são maiores também em outros países do mundo, e vir aqui demonstra isto, que ele sabe que pode existir aqui um núcleo de pessoas que estejam perto do partido, ou que estejam perto pelo menos das ideias do partido, e que faria com que os alimentassem propostas depois para eles poderem exercer o seu trabalho de forma competente. Há uma observação que é clara em relação à dificuldade que ele teve para alinhar no PS e conseguiu, de algum modo, rebentar e ser agora o secretário-geral, porque teve imensas dificuldades, e nós sabemos, quem acompanha alguma coisa que se passa em Portugal a nível político,
ele conseguiu ir levando avante aquilo que são as suas ideias. Sim, as suas ideias, e depois é uma pessoa que é consensual, é uma pessoa que traz consenso, que procura consenso. Ele é uma pessoa que sempre o fez, a sua carreira política é marcada por isso, por essa forma de buscar consensos, tanto à direita como à esquerda dele. Por isso é importante, e em especial ainda mais nas nossas comunidades, onde nós sabemos que as nossas comunidades por vezes têm um certo afastamento político daquilo que existe em Portugal, com algumas pessoas. Claro que há certas pessoas na nossa comunidade que são efetivamente perto a nível político daquilo que se faz em Portugal, mas depois esse afastamento, e esta pessoa, do Dr. José Luís Carneiro, que procura consensos, que procura chegar perto das pessoas, é isso, e ele esse papel exerceu dentro do Partido Socialista, e depois há uma pessoa com uma bagagem política. A carreira política das pessoas, quando não são marcadas por grandes eventos, ou grandes distrações, ou grandes problemas, faz com que depois as pessoas ganhem credibilidade, e o José Luís Carneiro é uma dessas pessoas. Tem uma carreira política marcada por 15 anos ou 20 anos de carreira política, onde não acontece grandes escândalos, não acontece grandes situações difíceis, onde há crise, houve certamente, mas onde ele sabe lidar com elas de forma pacífica e de forma inteligente, e isso faz com que estas coisas depois aconteçam. E nós sabemos muito bem daquilo que estamos a referir, como houve outros secretários-gerais do PS que eram pessoas talvez menos consensuais, que tinham crises políticas na sua bagagem e que não as lidaram talvez da melhor forma, e que fez com que depois o partido sofreu as quedas que sofreu. E agora, tendo uma pessoa que é talvez mais consensual, também tem o seu... o partido tem que ser consciente que isto também tem o seu perigo, tem a sua virtude, mas também tem os seus defeitos, e é preciso eles lidarem com eles e trazê-los e contorná-los para poder depois exercer o cargo de Primeiro-Ministro. Daniel, muito obrigada da tua presença, da tua inteira ajuda para receber aqui o ex-secretário de Estado das Comunidades, mas é hoje também o secretário-geral do PS, e com muita alegria, com muita humanidade, é isso que ele transmite, e nós fomos-nos habituando a esta linguagem, e ainda bem que no fundo ele foi bem acolhido, e é isso que é importante. Sim, é isso que é importante, e a política é isto, a política são pessoas, são as ações, são estar em contacto com elas. Isto é política a nível dele, mas é a política também do Conselho das Comunidades Portuguesas. Está perto das pessoas, está perto dos eventos, está perto da comunidade, e isto faz parte de um papel que ele exerce e que exerceu muito bem aqui perto da nossa comunidade. Caras e caros amigos, caras e caros concidadãs e concidadãos, amigos, companheiros de vida e de percurso, queria saudar-vos e agradecer-vos muito a vossa presença aqui, e agradecer de forma especial ao António Moreira, presidente desta importante coletividade, à sua mulher também, pela forma tão generosa como me acolheram aqui, já noutras alturas, quando eu era secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e recordo-me um dia, estava a entrar aqui com o embaixador Júlio Vilela, e andava uma roda do rancho folclórico a dançar, e eu meti-me na roda, e também dancei nesta roda, aqui na vossa casa, nesta importante instituição. Quero agradecer-lhe, portanto, ao António Moreira. Sei que ele teve um ligeiro susto de saúde, felizmente está recomposto, e julgo que está bem, é aquilo que eu desejo, e são os meus votos, é de que tenha saúde, porque nós precisamos dele, como dirigente associativo, dele e da sua mulher, para continuar durante muitos anos a servir a sua comunidade. Quero agradecer também ao nosso Conselheiro das Comunidades, ao Daniel, que aqui vim de novo reencontrar, ele está igual, não passa um ano por ele. Quando disse, você continua com o cabelo pretinho, continua muito elegante, você está exatamente igual. E, portanto, ele vai manter-se aqui durante muitas décadas, e quero saudá-lo, agradecer também a disponibilidade que tem tido, leva as vossas preocupações nas reuniões que ocorrem em Portugal, e também mandar cumprimentos para os seus pais, para a sua mãe, que é uma pessoa por quem todos nós temos uma estima também muito grande. Quero saudar ainda o Gabriel, que é um jovem, dos mais jovens que aqui se encontra. Eu conheci, ele era um menino pequenino, que era, mas muito atento, muito curioso, e queria saber tudo o que se passava, e sempre que eu vinha cá como secretário de Estado, ele estava sempre na linha da frente, e vim agora vê-lo já um homem a querer estudar Direito e a ser candidato à vida diplomática, por aquilo que soube. Quero desejar as maiores felicidades ao Gabriel, à sua mãe e também ao seu companheiro, a quem desejo as maiores felicidades. Saúde ainda o nosso diretor do Rancho Folclórico, que é um jovem que tomou esta responsabilidade. Quero que tudo decorra bem, que decorra pelo melhor,
é bom termos pessoas como você a entregar-se à vida associativa, porque é também a garantia da continuidade destas associações no futuro. Isso é muito importante para Portugal. Não é importante só para a vossa associação, é importante para Portugal. Quero saudar a Lucília Santos, que vai também ajudar-nos a implementar e a empreender aqui os nossos valores, os nossos princípios. Saudar o Vítor Silva, que agora é o nosso coordenador para fora da Europa, por minha delegação de responsabilidade, coordenador do Partido Socialista para fora da Europa. Ele está a viver em Toronto e foi nosso candidato às eleições legislativas e tem, portanto, muito trabalho para fazer aqui, mas está com a vontade de desenvolver esse trabalho de proximidade que é necessário para o futuro. O Paulo Pisco foi designado nosso diretor do departamento que criei para as comunidades portuguesas, foi durante 15 anos deputado ao Parlamento eleito pelas comunidades na Europa e agora é o diretor desse departamento e espero que no futuro possa ter responsabilidades executivas também no futuro governo para acompanhar as comunidades portuguesas no estrangeiro. Saúdos, portanto, a todas e a todos estes caros concidadãos que aqui vim encontrar de várias partes do país. Eu queria... A primeira mensagem, ela é muito clara e muito simples. Aquilo que eu vos quero dizer é que, pela força do conhecimento que eu tenho das comunidades portuguesas no mundo, eu queria que soubessem que se um dia vier a ser Primeiro-Ministro de Portugal, as comunidades vão estar no centro das minhas prioridades políticas. As comunidades são a mais importante força de afirmação de Portugal no mundo. Porque com as comunidades está a língua, está a cultura, está o trabalho, estão as empresas, está a economia e está também a força junto dos países de acolhimento. Ao almoço estivemos com a nossa deputada que esteve connosco, a Alexandra Mendes. Ontem mesmo em Toronto estivemos com o Charles de Souza, que foi ministro, como sabem, é deputado federal. Estivemos com a Ana Bailão, que está agora como responsável de um grande projeto nacional de habitação. Estivemos com líderes de vários partidos, estava também a Presidente da Câmara de Toronto, estava também um outro Presidente da Câmara de uma Câmara mais periférica, de Vaughan, também estava connosco ontem na sessão, e aquilo que é relevante é sentir que é pelas comunidades portuguesas, é por cada uma de vós e por cada um de vós que Portugal se afirma todos os dias na vida global. E eu ia a caminho ontem do hotel quando refletia sobre como eu gostava que os outros dirigentes políticos em Portugal pudessem ter as experiências que eu já tive nas comunidades portuguesas. Porque uma coisa é sermos secretários de Estado e, como secretário de Estado, pode-se fazer muita coisa. E eu acho que fiz muitas coisas quando estive como secretário de Estado das comunidades portuguesas. Criámos um novo regulamento e novos apoios para as associações portuguesas no estrangeiro, com o apoio do Júlio Vilela, que tinha sido cônsul aqui em Toronto, agora está como embaixador da Suíça. Foi comigo que avançou o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro, que permitiu passar de 300 mil recenseados para mais de 1,5 milhão de portugueses recenseados. Foi comigo que foi criado um passaporte especial com maior número de páginas para evitar que as pessoas tivessem que se deslocar tantas vezes aos consulados para renovar o passaporte. Foi também comigo, como secretário de Estado, que criámos um cartão de cidadão com um prazo de validade maior para evitar que fossem tantas vezes renovar o cartão de cidadão. Foi comigo que se fizeram os encontros dos investidores na diáspora em Portugal. Enfim, tantas e tantas iniciativas que realizei como secretário de Estado das Comunidades. Mas o secretário de Estado das Comunidades está sempre dependente do Ministro e dependente do Primeiro-Ministro. Outra coisa é ser Primeiro-Ministro. Isso dá outra força para poder fazer aquilo que é preciso fazer para as comunidades portuguesas. E aquilo que eu vos queria garantir é que se um dia vier a ser Primeiro-Ministro, vocês estarão mesmo no coração das políticas do Governo. Esta é a garantia que eu vos queria deixar. É a minha palavra de honra que vos fique entregue para que, se isso vier a acontecer um dia, vocês sintam que têm à frente do Governo do país alguém que conhece a vida de Portugal para além daquele retângulo à beira-mar plantado. Porque Portugal é muito mais do que aquele retângulo que se encontra à beira-mar
plantado. É muito mais forte e tem uma força maior do que aquilo que alguns dirigentes do país algum dia possam imaginar. E posso dizer porque estive praticamente em todas as regiões do mundo, desde a Nova Zelândia, Austrália, África, América do Norte, América do Centro, América do Sul, estive em toda a Europa e sei bem a força que os portugueses têm em todo o mundo. E de como isso é importante para Portugal se poder desenvolver na sua economia, na sua riqueza nacional, na criação de emprego e de oportunidades para os mais jovens. A segunda palavra tem a ver com isto. Nós temos detectado que ainda há problemas grandes para resolver, nomeadamente da parte da administração pública portuguesa, para responder a algumas das vossas preocupações. E uma das preocupações continua a ser a resposta da Conservatória dos Registros Centrais, nomeadamente em relação à nacionalidade portuguesa. Neste momento, em Toronto, com quem estive reunido nos últimos dias, temos um tempo de espera de um ano e meio para que as crianças ou os filhos de portugueses que vivem no Canadá possam obter a nacionalidade portuguesa. É algo que me preocupa. Já há dias sensibilizámos o Governo porque tinha estado em França e também em Paris, tinha 13 meses de espera na Conservatória dos Registros Centrais e, portanto, garantir que os serviços em Portugal dão uma resposta mais célere às necessidades que se sentem aqui em relação à obtenção da nacionalidade para filhos descendentes de portugueses é uma das prioridades que levo daqui para Portugal. Apresentamos também na Assembleia da República, nestes últimos dias, uma proposta para que as pessoas que regressem a Portugal com a sua reforma e façam o seu domicílio fiscal em Portugal, apenas sejam tributadas durante 10 anos sobre 50% da sua reforma. Ou seja, quem obtiver uma reforma do Canadá, regressa a Portugal e durante 10 anos só terá tributação fiscal sobre metade dessa pensão. Este assunto, por exemplo, era muito relevante para portugueses que temos na Suíça, que tinham um imposto de cerca de 10, 12% na Suíça e por força das pensões, que são pensões bastante elevadas, quando regressavam a Portugal, pagavam quase cerca de 40% em relação à sua pensão. E, portanto, durante 10 anos pagarão apenas, digamos, haverá um regime tributário fiscal, se for aprovada na Assembleia da República, sobre metade dessa mesma pensão. Fizemos também uma pergunta ao Governo e disse ao Primeiro-Ministro que contaria com o apoio do Partido Socialista para apoiar essa iniciativa no que respeita aos apoios para a recuperação de casas que arderam com os incêndios de 2025. Porque houve uma legislação aprovada no país para apoiar os portugueses que se encontram em território nacional e os que estavam fora do território nacional ficaram de fora desses apoios em relação à recuperação das suas casas. Naturalmente que no Parlamento transmiti ao Primeiro-Ministro que nós apoiaríamos a melhoria da legislação para garantir que os que estão fora de Portugal também pudessem ter apoios para a recuperação da sua habitação, na medida em que não podem ser considerados portugueses de segunda no que respeita ao acesso a um direito que estava a ser proporcionado aos portugueses que se encontram no nosso país. Queria dizer-vos também que levo daqui como importante procurar sensibilizar o Governo para que dê instruções aos postos consulares e aos postos diplomáticos para poder abrir mais mesas de voto para as eleições presidenciais, procurando aproximar o voto, nomeadamente do movimento associativo, desde que haja garantias dos partidos de que há fiscalização eleitoral, porque quando eu estava como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, com o apoio do embaixador Júlio Vilela, que era o diretor-geral, nós reforçámos em 30% o número de mesas de voto para aproximar o voto dos eleitores. Já sabemos que as eleições legislativas, as pessoas recebem o boletim em casa, é só preencher e enviar para Portugal. Foi connosco também que deixou de se pagar o envio do boletim de voto para Portugal, recordou-se todos, foi comigo como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, mas em relação às presidenciais, como é um voto presencial e obriga à deslocação ao posto consular,
seria desejável que o Governo, com os postos consulares e diplomáticos, pudesse abrir mesas de voto em locais mais próximos dos cidadãos. Levarei comigo para Portugal também, levamos comigo esta sugestão ao Governo, porque ainda há condições para o poder fazer, se houver essa vontade. Por outro lado, queria dizer-vos que temos também em vista, no futuro, defender o reforço da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa no estrangeiro. Sabemos bem que aqui chegámos a fazer acordos, por exemplo, recordo-me ter estado na Universidade de Edmonton, quando era secretário de Estado das Comunidades. Fui a Edmonton, uma comunidade bastante afastada dos grandes centros, mas fui lá ao encontro dos portugueses. Estive com a Universidade, que tem um acordo com a Universidade do Porto, e estava na altura em curso esse objetivo de criarmos um protocolo para termos lá uma cátedra para ensinar a língua portuguesa e a cultura portuguesa em Edmonton. Mas fizemos outros esforços aqui com a Universidade do Canadá para a criação da língua portuguesa na sua oferta educativa e académica. Aliás, quem me acompanhava na altura sabe bem. Estive aqui em várias cerimónias da entrega de diplomas aos nossos alunos, porque estava a crescer na altura a procura da língua portuguesa. Dizem-me que hoje é necessário aqui no Canadá, pelo menos, criar uma coordenação, ter 2 ou 3 professores contratados pelo Estado português para garantirem a coordenação da oferta da língua portuguesa nos vários estados do Canadá, assim como já existe hoje nos Estados Unidos da América. Nós temos coordenadores de língua portuguesa, quer para a costa oeste, quer para a costa leste, e são esses coordenadores que fazem o esforço também aqui, muitas vezes no Canadá, mas estão muito distantes, e era importante termos aqui uma resposta de coordenação de língua portuguesa. Para quê? Para realizarem um trabalho cotidiano, diário, junto das escolas secundárias, junto dos Estados federais, para procurar garantir que a língua portuguesa está disponível para os filhos dos portugueses, para os netos dos portugueses, mas para todos quantos queiram aprender a língua e a cultura nacionais. E é também, portanto, uma das conclusões que levo desta visita, da importância que temos em procurar colocar pelo Instituto Camões aqui 1 ou 2 professores, ou 3, enfim, em função da avaliação que venha a ser feita e das possibilidades do Estado, mas para colocarmos aqui esses professores sob a alçada da Embaixada para coordenar os esforços de oferta da língua portuguesa no país. Queremos ainda, é um dos pedidos que levamos dos empresários portugueses, sugerir e propor ao Governo que haja na administração pública portuguesa equipas dedicadas para que, quando os empresários portugueses vão a Portugal e querem investir em Portugal, muitas das vezes nas suas terras de origem, estivemos com pessoas que são da Lourinhã, estivemos com pessoas que são de Leiria, temos com pessoas que são de Lisboa, outros que são da região norte, outros que são de Aveiro, e que querem muitas das vezes investir em Portugal, mas quando vão a Portugal têm muito pouco tempo e têm que andar, digamos, a contactar com muitas estruturas da administração. Era importante haver na administração pública equipas dedicadas para que, quando estes empresários querem investir em Portugal, acompanhá-los de A a Z, sem ter que ser eles a andar a bater às portas da administração, porque por vezes não conhecem a própria administração. Aliás, conto-vos esta peripécia que me foi transmitida por um grande empresário, agora em Toronto. Um dia ele herdou um carro de um tio. E o tio vivia na zona centro e o carro estava registado na zona centro. Mas a pessoa tem casa no Algarve. Ou então foi à zona centro pedir para alterar a propriedade para o livrete do automóvel. O livrete foi mandado para a morada que ele tinha no Algarve. Foram a casa no Algarve, não estava ninguém em casa, remeteram o livrete não sabe para onde. Ele foi aos Correios, no Algarve, perguntou onde estava o livrete do automóvel. Ele disse, não, aqui não está. Depois foi, enviamos de novo para Lisboa. Mas para Lisboa, para onde é que foi o livrete? Ninguém sabe. Há 2 anos que está à procura do local para onde foi enviado o livrete do automóvel, está por legalizar a transferência de propriedade. Isto mostra o quê? Mostra que é necessário criar, digamos, na administração pública portuguesa,
serviços públicos capazes de responder às necessidades das pessoas que vão a Portugal e que têm muito pouco tempo, têm 2 semanas, 3 semanas, que passam com as suas famílias e não têm condições e nem conhecem como funciona a administração para garantir o acompanhamento dessas intenções de investir em Portugal ou de renovarem documentos ou tratarem de determinados assuntos de propriedade ou de outra natureza que queiram realizar no nosso país. Portanto, há um trabalho muito grande a fazer-se e eu queria garantir-vos, portanto, que levarei estas preocupações que me foram transmitidas, de reforço dos serviços consulares, por um lado, de reforço do ensino da língua e da cultura portuguesa, por outro, de sensibilização do Governo da importância de criar mesas de voto mais próximo das comunidades, se possível com recurso ao movimento associativo. Nós podemos ter aqui perfeitamente uma mesa eleitoral, desde que houvesse condições e autorização para que ela pudesse aqui funcionar nesta comunidade e, quem diz aqui, noutras associações dos portugueses no estrangeiro. E levamos também connosco esta matéria relacionada com a resposta da Conservatória dos Registros Centrais em relação aos pedidos de nacionalidade que se encontram parados há cerca de 1 ano e meio na Conservatória dos Registros Centrais, quase 2 anos, que estão a aguardar por respostas. Para os adultos, também para os adultos. E, por outro lado, estas matérias relacionadas com o investimento em Portugal. E creiam, portanto, nesta nossa preocupação e nesta nossa prioridade, para que vocês que são das nossas terras, no nosso país, se sintam tão portugueses como quem está lá. É o significado da minha vinda cá como secretário-geral, é esse significado, ou seja, sentir. Eu fiz agora há muito pouco tempo a campanha das eleições autárquicas por todo o país, fui a quase 180 concelhos no país e quando os venho encontrar aqui, venho encontrar pessoas das várias terras do nosso país. E aquilo que eu quero é que sintam que por estarem aqui, o Estado não os presta a mesma atenção que presta aos portugueses que se encontram lá. E é esta a garantia que eu vos posso dar para o futuro. Contem com essa palavra de honra que vos quero deixar e disponham. O Paulo depois vai deixar-vos cá o cartão, o contacto dele. Pode levar também os vossos contactos para ficarem em contacto connosco e alguma coisa que seja necessária, peço por favor que façam chegar ao nosso coordenador das comunidades em Portugal e ao Vítor, que aqui se encontra também, para além do Daniel, que é o nosso conselheiro, que já faz também esse trabalho de levar as vossas preocupações. Mas tem no Partido Socialista, e ele também tem no Partido Socialista, essa disponibilidade para vos apoiar em tudo quanto for necessário. O movimento associativo deve continuar a contar connosco e, portanto, o nosso jovem diretor do Rancho Folclórico pode contar connosco para o apoiar também nos esforços que agora está e nas responsabilidades que agora está a assumir. Muito obrigado e contem connosco. Muito obrigado. Bom, eu não sei se algum jornalista... E já agora, e pressupondo que alguns não irão a Portugal no Natal, desejo-vos a todos um bom Natal e um ano 2026 cheio de saúde e de muita felicidade. Muito obrigado. Eu quero felicitar todas as propostas que o Sr. Secretário acabou de enunciar, que isso acho que vai ser muito bom para a diáspora e para a coletividade, nomeadamente a de Montreal. Falou, portanto, na nova proposta de lei que vão apresentar à Assembleia da República no que diz respeito aos pensionistas. Eu, do que li no público e do que me chegou até mim, penso que na realidade pode ser uma boa medida. Porém, eu pergunto-me se essa proposta que vocês elaboraram já foi suficientemente estudada para outro contexto que um contexto europeu. Porque para nós aqui no Canadá, a questão da taxação dos impostos do IRS, nós já somos tributários a 25%, já pagamos 25%, e não está muito claro para nós, e eu duvido que seja uma vantagem aqui para as pessoas pensionistas de Norte América, particularmente para o Canadá. Portanto, se tiver mais informação... Sim. É muito simples. Imagina, a senhora, não sei quanto é, mas regressa a Portugal e a sua pensão é de 2.000 euros. E aquilo que nós propomos é que apenas pague imposto de IRS sobre 1.000 euros.
ou seja, sobre metade do seu rendimento durante 10 anos. Então isso beneficia todos. Imagine que tem uma pensão de 1000 euros. O que nós propomos então é que pague pensão sobre 500 euros. Está a ver? Ela é fácil de entender. Portanto, é durante 10 anos, a pessoa que regressa a Portugal com a sua pensão apenas paga imposto sobre metade do rendimento da sua pensão. Sim, eu isso entendi, mas tem que ter morada fiscal em Portugal. Tem que ter morada fiscal em Portugal, sim. É importante como elemento, portanto, sim. A dizer aos imigrantes, entre Portugal e o Canadá e entre Portugal e Quebec, nomeadamente. Acontece que muitas vezes, e eu já tive a experiência, que os próprios funcionários, e daqui também, e de lá, praticamente não estão informados. E isso prejudica muito o serviço, a prestação de serviço. E eu acho que é impensável que, por vezes, por exemplo, para ter um reembolso, eu dou-lhe um reembolso de um médico, de uma hospitalização em Portugal, quer dizer, é preciso que, parece que as pessoas chegaram da lua porque os funcionários não estão ao corrente. Portanto, o que eu peço aqui é que talvez o Sr. Secretário possa sensibilizar o Governo sobre esse assunto. Essa proposta, o senhor está a fazer uma proposta, que é uma boa proposta. E é curioso que nunca tínhamos pensado nela nos termos em que está a propor, ou seja, é possível, neste caso, propor ao Governo, para que o Ministério da Saúde, porque é o Ministério da Saúde que tem esses acordos, porque nós temos acordos de saúde com vários países. Exatamente. E, por exemplo, muitas das vezes quando se diz em Portugal que vêm os imigrantes e que usam do nosso sistema de saúde sem pagar o serviço de saúde, que vocês já ouviram, pelo menos há um partido que tenha andado a fazer essa propaganda, isto não é verdade. O que acontece é o seguinte, ou melhor, pode ser verdade em alguns casos, mas na generalidade dos casos, na maioria dos casos, quando um imigrante, mesmo que seja um imigrante não português, mesmo um imigrante de outro país, que é consultado no Centro de Saúde Nacional ou num hospital, é-lhe pedida a documentação dele, e se for europeu, ele tem o cartão europeu de saúde. E depois é mandado à conta para o país dele, se for um sueco, se for um francês, se for um belga, e o país depois reembolsa Portugal. Se for um país fora da União Europeia, imaginem Marrocos, ou Tunísia, ou Brasil, então o que acontece é, se houver com esse país de fora, o Canadá, um acordo, então acontece a mesma coisa, manda-se para o país respectivo a conta e o país reembolsa Portugal. Mas se for um país com o qual não haja acordo, pode acontecer um país que não haja acordo, então o que se faz é, pergunta-se ao cidadão se ele tem seguro de saúde. Se não tiver seguro de saúde, é-lhe emitida a fatura e ele tem que pagar. Então se não tiver que pagar, como é que faz? Se não tiver que pagar, o que se faz é, manda-se para o país respectivo e o Ministério da Segurança Social do país de origem, se a pessoa for carenciada economicamente, tem que o Estado cobre as despesas desse cidadão. E, portanto, é assim que a regra funciona. No caso aqui, aquilo que está a propor tem todo o sentido, eu assumo esse compromisso, de quando chegarmos a Portugal, mandarmos uma comunicação ao Ministério da Saúde, ou uma recomendação ao Governo, para que o Ministério da Saúde possa informar os serviços de saúde em Portugal, para que conheçam os acordos que temos com os países onde temos imigrantes portugueses, para quando se deslocam a Portugal, possam aceder aos serviços de saúde, estando protegidos por esse acordo bilateral que existe, como o caso aqui em concreto, com o Canadá. É uma boa proposta. Devemos agradecer, enquanto Secretário de Estado das Comunidades, devemos-lhe o recenseamento automático de todos os residentes no estrangeiro. Agora, a minha pergunta era se tem a mesma disponibilidade do Partido Socialista para o voto eletrónico, que é, digamos, o outro passo seguinte, voto. Acho muito bem que se aproxime as mesas de voto, etc., sobretudo para o voto presencial, mas no outro tipo, no voto das legislativas. Sim, eu vou responder. Acho que o voto eletrónico poderia facilitar muito a participação. Eu neste momento não defendo o voto eletrónico. E porquê é que não defendo o voto eletrónico? Com toda a honestidade, podia estar aqui a criar-vos uma expectativa e depois no futuro, se senhores iriam pedir-me contas, eu arranjaria umas desculpas quaisquer, como tem acontecido, para não fazer. Acho que não devo fazer isso. Acho que vos devo dizer a verdade. Ou seja, eu não defendo o voto eletrónico nesta fase. Porquê? Porque, como se tem visto, tem havido várias interferências de poderes externos
nos sistemas informáticos dos países. Houve nas eleições americanas, houve no Brexit, e portanto eu que fui Ministro da Administração Interna sei hoje dos perigos que é o acesso às contas das pessoas, e as pessoas dizem assim, bom, mas também existe nas contas bancárias e hoje é possível fazer transferências financeiras avultadas no mundo. E eu respondo, pois é verdade, isso é verdade. Só que a fraude dos cartões multibanco é uma das fraudes que ocorre ao nível de milhões por minuto em todo o mundo. Só que isso não põe em causa a soberania dos Estados. E, portanto, a questão é, nas eleições legislativas, as pessoas recebem o boletim em casa. Portanto, só não participam se não quiserem. Quer dizer, qual é a dificuldade de alguém preencher o boletim, fecha o boletim e mete no correio e manda para Portugal? Não tem dificuldade alguma. No voto presidencial, o voto é direto. Contrariamente até ao que acontece nas legislativas, em que se elegem 2 deputados da Europa e 2 de fora da Europa. E aqui até há um certo controle, digamos, democrático, porque se houvesse fraude, apenas entrariam 4 deputados com um processo fraudulento. Correto? Mas nas eleições presidenciais, onde o voto é mais difícil, há riscos muito elevados de intromissão, portanto, intromissão informática na eleição do Presidente da República. Imagina o que era haver uma eleição por um Presidente da República, ele era eleito e a seguir constituía-se a dúvida se ele tinha sido eleito com intromissão informática de um país estrangeiro. E, portanto, há riscos muito elevados, de tal forma que nesta fase, e tendo em conta a forma como hoje conheço, a forma como vários poderes do mundo procuram interferir na vida interna dos Estados, hoje não defendo esse modelo na eleição presidencial. Outra coisa é, por exemplo, a eleição para os conselheiros das comunidades. Poder fazer-se um teste. Qual é o risco do teste? O risco do teste é quando depois do teste for feito e correndo bem, é a história da porta que se abre. Quando se abre a porta, depois queremos fechá-la e já não se consegue, porque a seguir quer-se ir para as portas que vêm a seguir. E, portanto, é algo que tem que ser muito bem avaliado pelos próprios conselheiros, porque há, de facto, riscos muito elevados. Eu posso dizer que vi, porque fui Ministro da Administração Interna, que todos os dias há milhares de tentativas de entrada nos nossos sistemas informáticos do nosso Estado, na chamada Rede Nacional de Segurança Interna, que é a rede por onde correm as matérias de soberania. E, portanto, hoje não sou defensor da eleição, digamos, do voto eletrónico, nomeadamente para as eleições presidenciais, porque nas legislativas não há qualquer dificuldade à participação dos portugueses no estrangeiro. De certa forma. Muito bem-vindo, Dr. José Luís Carneiro. Como está, viva, muito gosto em rever-vos e aproveito para saudar quem nos está a ver e a ouvir. É um momento importante que a comunidade quer perceber o que é que faz esta viagem aqui ao Canadá, concretamente a Montreal. Para transmitir uma mensagem simples, comigo, na liderança do PS e futuramente desejo que na liderança do país, as comunidades portuguesas e os portugueses no estrangeiro estarão no centro das minhas prioridades políticas. Está-me a dizer que há situações que compreendeu numa sala onde devem, por sua vez, ser resolvidas e que haja aqui uma possibilidade com a sua pessoa, se eventualmente for Primeiro-Ministro. Sim, nós temos que ter uma administração portuguesa mais preparada para trabalhar com os portugueses no estrangeiro. Quando os portugueses se deslocam a Portugal, vão por vezes com muito pouco tempo, 8 dias, 15 dias, e não têm condições para andarem de repartição em repartição para tratarem dos seus problemas. É necessário criar equipas preparadas na administração, onde se possam dirigir e em muito pouco tempo terem quem se dedique a procurar responder a essas solicitações à nossa administração pública. Percebemos que há pessoas onde conheço um caso onde as pessoas vão a Portugal, estão hospitalizadas e vem a fatura para pagar. Como é que se percebe, ou os cidadãos portugueses que vivem fora de Portugal, fora da Europa, têm essa problemática? Bom, levei aqui uma das sugestões que foi dada por uma cidadã que vive aqui em Montreal, para sensibilizar o Governo para a importância de garantir que o Ministério da Saúde informe os serviços de saúde nacionais para que procurem apurar
quando atendem cidadãos portugueses que vivem, trabalham e têm as suas vidas no Canadá, procurarem esclarecer-se e informar-se sobre o modo como estes dois países têm um acordo bilateral para garantir a relação entre os diferentes serviços de saúde, por forma a que os portugueses não sejam penalizados pelo facto de recorrerem à saúde em Portugal. Há aqui outro aspecto que é relativo ao facto que quando chegamos a Portugal, se eventualmente vamos resolver as nossas coisas, já há uma falta de tempo. O senhor promete ou quer assegurar que há aqui um organismo que vai trabalhar de perto com os cidadãos que chegam lá e vai facilitar? Sim, é isso que eu quero assegurar, garantir que o Estado português cria condições para que os cidadãos, quando vão ao nosso país, oriundos de várias comunidades portuguesas no estrangeiro, possam ter nas câmaras municipais, possam ter nos serviços desconcentrados do Estado respostas à medida das necessidades dos portugueses quando se deslocam ao nosso país. Outro problema é a questão do voto por correspondência. O senhor não é adepto nem é interessado que isso vá à frente em relação ao voto por correspondência. Estamos a falar digital. É o voto eletrónico, sim. Nós temos o voto por correspondência para as eleições legislativas, todos recebem em casa o boletim de voto. Agora, também foi uma decisão tomada na altura em que eu era secretário de Estado, podem enviar o boletim de voto para Portugal sem quaisquer custos do correio. Agora, neste momento e nesta fase da vida coletiva, não sou favorável ao voto eletrónico porque há riscos de segurança em relação a esse voto. Está-me a dizer que enviar o cartão de cidadão é seguro? Será que não compromete o próprio cidadão? Não, essa parte não há problema nessa parte. Do que eu estou a falar é dos riscos em relação ao voto eletrónico. É disso que eu estou a falar. No que respeita ao envio da cópia do cartão de cidadão, isso não há risco, mas é possível também encontrar uma forma no futuro de não ser necessário o envio da cópia do cartão de cidadão junto com o boletim de voto. Porquê que esta visita a Montreal não será uma abertura para as pessoas estarem atentas ao voto das presidenciais? Não vem sensibilizar essa parte? Não, é muito importante que todos os portugueses votem nas eleições presidenciais, porque a eleição presidencial é uma relação de vinculação e de legitimidade direta entre os cidadãos eleitores e aquele que será o futuro, aquele ou aquela que venham a ser o ou a Presidente da República. E pronto, é muito importante e apelo a que todos possam votar. Como é evidente, o Partido Socialista tem um candidato, um único candidato, que é o António José Seguro, mas naturalmente que o mais importante, tão importante como votar num candidato, é os portugueses votarem nas eleições presidenciais. O que eu sei é que as pessoas, os cidadãos portugueses no estrangeiro, estamos a falar no Canadá, estão satisfeitos com o seu trabalho enquanto Secretário de Estado das Comunidades, mas agora num outro papel em que a vida foi difícil para o senhor no PS, mas nunca desistiu. Essa persistência tem a ver com o conhecimento que foi visto ou percebido nas comunidades, o quanto elas são importantes para Portugal? Sem dúvida, foi aquilo que eu disse, ou seja, para mim é muito importante ter tido a experiência de Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, ter conhecido o mundo todo, da Nova Zelândia, Austrália, o continente africano, América do Norte, América do Centro, América do Sul, toda a Europa, para poder compreender melhor a força da diáspora e dos portugueses no mundo. E eu estou convencido, estou convicto de que o facto de eu ter esse conhecimento me habilita para que no futuro esteja mais preparado para ser Primeiro-Ministro do nosso país. Para terminar mesmo, o Dr. José Luís Carneiro, gostaria de lhe perguntar, sei que está de malas aviadas para Portugal, o que é que promete aos cidadãos portugueses se for eleito Primeiro-Ministro de Portugal? Fazer com que todos sejam cidadãos de primeira, garantir que os portugueses têm em mim alguém que aspira a um país mais global, um país mais competitivo, mas simultaneamente uma sociedade mais justa e mais coesa, tanto no interior do território continental, do retângulo à beira-mar plantado que é Portugal,
como também nas nossas regiões autónomas e nas comunidades portuguesas no estrangeiro. Um país de primeira para todos. Foi um gosto tê-lo connosco, uma boa viagem, é sempre uma alegria perceber que é o homem do povo. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Parte final, eu encontro e conversar um bocadinho com o Sr. Presidente desta Casa, do Clube Portugal de Montreal, Sr. Moreira. Uma visita sempre agradável, que é o ex-secretário de Estado das Comunidades, mas agora sendo o secretário-geral do PS, passou aqui uma mensagem que as pessoas talvez começam a refletir. É verdade, nós aqui recebemos toda a gente e aqui o Dr. José Luís Carneiro esteve já uma porrada de anos como secretário das comunidades e por aí ele até tenho muito apreço, porque sei o trabalho que ele levou e independentemente da política é um amigo, como todos aqueles que vêm cá e me tratem bem, como eu trato a eles, está tudo bem. A recepção, ele veio ao Canadá, esteve em Toronto, agora em Montreal. Vocês estão sempre disponíveis para abrir a porta? Sim, é isso. Eu acho que qualquer coletividade deve ter sempre as portas abertas à nossa comunidade. E isso é um ponto assente que eu aqui impus, que está ali escrito na entrada da porta, que estamos há 60 anos de portas abertas à comunidade. E isso vai se manter enquanto eu cá estiver. Depois, quando vier novas gerações, penso que devem continuar na mesma. Sr. Moreira, o que é que o senhor mais gostou de ouvir, a transmissão, aquilo que era a mensagem aos presentes? O que é que achou que era pertinente? Bem, o que eu achei a verdade é uma, ele conhece muito bem a diáspora e conhece bem quais são os nossos problemas, os nossos anseios, e ele falou nisso aqui, todos nós ficamos a gostar e sei, se ele um dia chegar a chefe do governo, que cumpre. Como eu o conheço, que já eu conheço há bastante tempo, é um homem de palavra e eu acho que ele que não faz a ela. Sr. Moreira, resta dizer um obrigado por mais uma vez estar sempre aberto, de braços de toda a maneira e feitio para dar o melhor acolho e para que haja a melhor impressão, e no final houve um Porto e uma nata bem português. Isso é timbre daqui do Clube Portugal de Montreal, oferecer sempre a quem nos visita qualquer coisa de agradável, porque todos são bem-vindos. Eu aqui não há política, não há cor, não há religião, aqui somos todos iguais. Sem dúvida, viva o Clube Portugal de Montreal por esta interajuda e esta recepção dada aqui ao ex-secretário de Estado das Comunidades, que merece também o nosso carinho. E já agora vão permitir uma coisa, como estamos em vésperas do Natal, desejo já a toda a comunidade um Feliz Natal, com saúde, com paz, com amor, e que para o ano cá estamos. Sem dúvida, se Deus quiser, umas boas festas. Igualmente, obrigados. É assim que terminamos este momento de conversa com o Sr. Presidente do Clube Portugal de Montreal, o Sr. Moreira, que passou então a análise final e a recepção que foi dada ao Dr. José Luís Carneiro, que é o Secretário-Geral do PS e foi também o Secretário de Estado das Comunidades. Vamos para casa desejando para si uma ótima noite, ou se for o caso, um ótimo dia, e fica aqui então este apontamento deixado do que foi esta passagem no Quebec. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Foi um prazer. Então foi um prazer estar aqui com o José Luís Carneiro. Partilhar este momento com a comunidade portuguesa é muito importante. E de facto o Dr. Carneiro é alguém que sempre teve Montreal no coração, já veio cá tantas vezes e pessoalmente é um político que eu adoro e tenho a certeza que se um dia vier a ser Primeiro-Ministro, as nossas comunidades vão estar de facto bem entregues e em nome de toda a comunidade agradecemos a sua presença. Muito obrigado. Viva Montreal! Viva! Viva o Canadá! Viva Montreal!
Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. A Casa Minhota deseja a todos os votos. Esta quadra natalícia é mais deliciosa com a pastelaria Notre Maison. Bolo rei, grande variedade de pastelarias são uma especialidade. Broa de milho quentinha para comer com o bacalhau. Encomendas 514-844-2169. 514-844-2169. Pastelaria Notre Maison, 50 anos de sabor e amor. Situada no Boulevard Saint-Laurent e Prince Arthur, em Montreal. A Pastelaria Notre Maison deseja-lhe feliz e doce Natal. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. O Marché Sá tem esta sexta-feira bacalhau à Brás. Os nossos especiais são os melhores. O Marché Sá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.